E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao vídeo anterior, onde a gente estava falando sobre aquelas funções do PHP mais básicas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre as funções que tratam de string, né? Antes de todas estas, vamos fazer um teste com uma função para gerar números randômicos, né? Muitas vezes a gente precisa gerar um número lá aleatório, um sorteio, por exemplo. Então, a gente define aqui os nossos delimitadores. A função é a rand, né? Eu posso simplesmente dar um eco na função rand, deixar que ela gere o número que ela quiser, né, dentro de seus limites. Eu posso também estipular o número de mínimo e o máximo, por exemplo. Quero números aleatórios entre 10 e 20, 10, 19, tá vendo? Sempre dentro da faixa que eu estipular. Essa função ela tem uma certa limitação, né? Até 37.000. Acima de 37.000 a gente usa empty rand. Mas a ideia é a mesma, certo? Então tá. Agora, exatamente sobre tratamento de string, né? A gente viu uma quantidade, algumas que faziam substituições, repetições, né? Os tratamentos básicos de eliminação de espaço. Vamos ver aí como é que a gente trabalha com elas, né? Mas dessa vez eu não vou escrever a variável aqui. Nós vamos utilizar um formulário para ir enviando os textos que a gente quer fazer os nossos testes. Então, eu vou criar aqui um formulário, né? Eu vou dar um nome qualquer para ele aqui. O método deste formulário, dessa vez eu vou escolher o post, né? A gente vai ver como que se trata com variáveis post, né? Que a gente viu na primeira apresentação. O action eu vou deixar vazio, porque eu quero que ele execute nessa pasta, nessa página mesmo, né? Fecho ele aqui embaixo. Vou criar um campo de input de texto. Vou dar um nome para ele de texto. Esse nome é importante porque é com esse nome que a gente vai acessar ele pelo PHP. Vou deixar um value vazio aqui e também um input type submit para a gente submeter o nosso formulário. Então, lá na nossa página, a gente tem um formuláriozinho bem básico lá, certo? Vou passar o meu delimitador aqui para baixo, né? A gente pode escrever ele onde a gente quiser. Eu vou começar trabalhando com a substring, né? A função que a gente viu que pega uma parte definida do nosso string. Então, aqui que eu vou fazer a minha variável, ela é do tipo post, né? E ela tem como índice texto, porque foi o nome que eu dei para o meu campo, certo? Então, dessa forma eu consigo trabalhar com a minha variável texto. Vou até dar um eco aqui para a gente ver, e a gente vai ver uma coisa interessante aqui, ó. Olha lá. Tá vendo que ele está falando para mim que essa index não foi definida na linha 8. Olha lá, é onde exatamente eu coloquei o post text, certo? Por quê? Porque eu ainda não submeti o meu formulário. Se eu não submeti o meu formulário, essa variável texto, ela não existe, né? Esse índice texto não existe dentro das minhas variáveis de post. Se eu, se eu por acaso eu submeter alguma coisa, aí sim, passa a existir valor para ela. Como é que a gente trata isso no nosso código? A gente faz uma verificaçãozinha aqui, ó. Se estiver vazio, né, a gente viu a função vazio, essa função empty, ela, ela verifica se uma variável está vazia, certo? Então quando a gente faz se vazio, a gente quer verificar se ela está vazia.
Mas nesse caso eu quero verificar se ela não está vazia, né? Se ela estiver vazia não me interessa. Me interessa quando ela não estiver vazia. No PHP a gente sempre nega uma função com o sinal de exclamação. Então, quando eu coloco if exclamação empty, eu estou testando se ela não estiver vazia, né? Então, se ela não estiver vazia, eu posso executar uma função com ela. Então, vamos lá. Se ela não estiver vazia, né? Aí eu vou fazer alguma coisa com ela. Caso contrário, vou deixar uma mensagem. Então, nada vindo do formulário ainda. Perceba que agora ele não dá mais aquele erro. Quando a gente escrever alguma coisa, passa a escrever, né, que foi que a gente definiu para nossa função aqui dentro do nosso laço de verificação aqui, né? A função substring, ela vai fazer pegar uma parte que a gente definir da nossa variável. Então, vamos fazer um teste de substring, né? Qual é a string que eu quero utilizar? A partir do meu ponto de início, né? O ponto de início ele é obrigatório, o ponto final que não é, né? A quantidade de caracteres que eu quero pegar é que não é. O que é isso? Ponto de início é a partir de onde eu quero pegar essa mensagem. Então eu vou colocar aqui a partir do 6 e vou deixar que ele pegue todo o restante da minha frase. Se eu fizer dessa forma, ele não vai dar erro, mas não vai imprimir nada na tela, porque o substring ele faz a conversão, mas ele não imprime. Então a gente precisa colocar junto uma função de impressão, né, para que a gente consiga ver isso na tela. Então, pode ver que ele cortou as primeiras letras, né, da minha frase e veio a partir do sexto caractere. Então vamos pôr aqui pra gente ver. Olha lá. A partir do sexto ele pegou o restante. Mas por que ele pegou o 7? Porque ele conta o zero. Então, a partir do zero é o meu ponto, a primeira letra, né? Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui e a gente colocar aqui, ele veio a partir do 2, porque o 1 era a posição 0, o 2 é a posição 1, né? E assim por diante. Se eu definir um ponto de parada para ele, né, quantidade de caracteres que eu quero pegar, ele vai trazer só aquela quantidade que eu defini, certo? Então é bem simples, né? Da mesma forma, funciona o substring replace, né? Só que o substring replace ele não vai deixar de trazer a mensagem, ele vai substituir aquela parte que você definir. Então, por exemplo, se a gente fizer assim, ó, a string que eu vou utilizar, o que eu quero escrever no lugar, então eu vou escrever vamos um pouquinho uma mensagem a partir de qual ponto? Vamos a partir do ponto 3, né? E eu também não vou definir tamanho para esse. Tá? Então vamos lá. Teste suprimido, né? Vamos colocar uma outra. Vamos colocar alguns caracteres aqui, por exemplo. Vou colocar uma sequência aqui. Vamos. Percebam então que ele faz a substituição a partir do ponto que a gente definir. Vou deixar um só, colocar um tamanho aqui, né? A quantidade de caracteres.
E a gente vai fazer com números aqui para ficar mais fácil de perceber. Percebam que ele vai substituir por um e não mostra mais o restante. Por quê? Porque eu defini uma quantidade de caracteres. Se eu tivesse colocado aqui dois caracteres aqui, ó, vou colocar três aqui. Eu pedi para ele pegar a partir do 3 os 10 caracteres da frente. Então, quando eu faço isso, ele vai substituir os 3 e o restante até dar 10, né? Ele não vai mostrar. Por quê? Porque a nossa string de replacement aqui, ó, é menor do que os 10 que a gente definiu, certo? Olha só. Ele sempre vai parar da forma com que eu escrever aqui. Entendido? Uma outra função que a gente utiliza com bastante frequência é a string pos, né, para descobrir a posição de um determinado substring, né, uma parte da minha string. Essa função ela faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, né, o str pos. Quando eu quero que ele não faça, eu coloco um i, né, a função tem um i no meio. Então str pos ela faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas e stri pos não faz, né? Então, vamos ver qual que é a posição, né, na minha string que eu vou escrever no formulário lá. Qual que é a posição da primeira letra A que eu quero encontrar, né? Eu posso definir também a partir de qual caractere que a minha função vai começar a procurar, mas eu vou deixar como padrão. Vamos lá. Dessa forma ele vai funcionar, não vai imprimir, né? Então vamos dar um eco aqui. E a gente vem aqui e escreve arara. Perceba que ele escreveu 2. Por quê? Porque o primeiro A estava com a letra maiúscula e é diferente do A que eu procurei, né? E esse primeiro A maiúsculo ele está na posição 0. Na posição 1 tem um R, então na posição 2 é que vem a primeira letra A minúscula. Se eu tivesse escrito assim, aí sim, viria na posição 0, né? Se eu escrever tá vendo? Se eu escrever tudo maiúsculo, ele não retorna nada. Já se eu fizer com o stri pos, aí ele vai trabalhar como se todas as letras fossem iguais, né? Sem distinção de maiúscula e minúscula. Muito bem. Agora imaginemos que a gente está criando um arquivo de remessa de boleto para um banco, por exemplo, ou então um arquivo para fazer integração com algum sistema da nossa empresa. E esse arquivo ele é em TXT e ele tem um formato padrão. Por exemplo, eu tenho um campo para guardar CPF do meu cliente, mas esse campo também pode guardar CNPJ, se for o caso. Então, ele tem um tamanho definido lá de 20 caracteres, né? O CPF não tem 20 caracteres, mas a gente precisa preencher esse campo com 20 caracteres. Como é que a gente faz isso? Para isso a gente tem uma função que chama strpad, né? Que a gente consegue completar essa variável nossa com mais alguma informação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a variável post para a gente fazer um teste, né? E vou definir aqui qual que é o tamanho que eu preciso. Então, o meu manual me diz que é 20. Eu quero preencher isso com o quê? Eu quero preencher isso com 0, né? Aí eu vou preencher com 0 aonde? Na esquerda ou na direita? Pelo padrão deste nosso sistema, né, que a gente está fazendo um teste aqui, é sempre à esquerda. Então, eu vou usar a constante strpad left, certo? A gente vai ver o que ele faz aqui, ó. Então eu venho aqui e escrevo
meu CPF, e ele preenche com o lado, do lado esquerdo, né, com zeros até que eu tenha 20 caracteres aqui, certo? Se eu escrevesse um número menor, ele ia completar com 20. Então isso é legal, que a gente consegue ter sempre o tamanho desejado, né, que o sistema espera com essa função strpad. A gente pode, por exemplo, completar aqui, vamos completar aqui com um caractere para a gente ver. Vamos colocar aqui o write agora. Vamos lá, a gente escreve qualquer coisa, manda enviar, ele vai completar com nosso sinal de igual ali até que dê 20 caracteres, né? Ou então str both, que ele vai preencher dos dois lados até que dê 20 caracteres. Tá vendo? Isso é muito utilizado, isso é muito legal quando a gente vai trabalhar com esse tipo de documento, arquivo padrão, né? Isso salva a gente aí do que de ficar multiplicando por mil, milhões, né? Às vezes a gente inventa um bocado de tentativas aí, nem todas são as melhores, né? Imagine agora a seguinte situação. Você pede para o seu visitante cadastrar a data de nascimento dele, né, e ele vai digitar dia, mês e ano. Só que no banco de dados você precisa guardar isso no formato do MySQL, por exemplo, ano, mês e dia. Como é que a gente faz para tratar isso, né? Uma das formas era utilizar o substring. Pega os dois primeiros caracteres, coloca como dia, né? Mas existe uma forma mais fácil. A gente vai ver isso com a função explode, né? O que essa função faz? A função explode, ela vai dar uma explosão, vamos dizer assim, né, como o nome dela sugere, e um delimitador que a gente informar para ele. Então, o delimitador de uma data seria barra, certo? De onde? Do nosso post de texto lá. Né? Eu posso ainda colocar um limite de vezes que eu quero que ele dê o explode, mas nesse caso não vai ser necessário. Né? O que ele vai fazer? Ele vai colocar, essa função explode vai colocar, né, numa matriz as partes que ele dividir da variável que a gente passar para ele. Então a gente precisa que uma variável receba, né, o retorno dessa função. Então data recebe o explode de post, por exemplo. Né? Então vamos fazer aqui, utilizando aquela função do printr, vamos mandar ele dar um printr nessa data para a gente ver o que acontece. Aí a gente vem aqui no nosso formulário, digita uma data e ele deu explode lá. Na primeira posição, na posição 0 é o dia, né, 3. Na posição 1 é o mês e na última posição o ano, certo? O que a gente precisa fazer agora é inverter essas posições, né, para ficar então na data do banco. Então vamos pôr aqui data do banco é igual. Primeiro vem o ano, né? Então a data na posição 2, né? Depois vem o mês, depois o dia. A gente precisa fazer aqui concatenar, né? Ou agrupar essas variáveis em uma única variável. No PHP a gente utiliza o ponto, né? Para fazer a concatenação. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para o PHP que é o conteúdo da variável data na posição 2, né, agrupando aí esse caractere, né, o tracinho, na minha informação, da informação que vai para a variável data banco. Né. Então eu concateno agora com a data na posição 1, que é o mês, né, e mais um tracinho, concateno aqui com data na posição 0. Dessa forma, eu inverti as posições, né, utilizando aqui o comando de concatenação do PHP. Né? A gente vai ver que existe uma outra forma que eu poderia fazer, por exemplo, né, em alguns casos isso é aceito, né?
concatenar com as variáveis dentro de chave. Aí eu não precisaria do ponto, era só colocar o tracinho, porque já está tudo dentro de string mesmo, né? Mas a gente vai utilizar com muita frequência também o ponto, né? E é importante que vocês conheçam essa forma, porque até no caso de utilizar uma ferramenta de desenvolvimento como o Dreamweaver, onde ele colore de cores diferentes string, variável e função, fica mais fácil de identificar isso no nosso código. Então, se ao invés do print R a gente der um echo nessa data do banco agora, a gente vai ver, né, quando a gente entrar com uma data aqui, a data é invertida, conforme a gente precisa para guardar no banco, certo? Isso é que a função explode faz, ela pega uma string, separa naquele caractere delimitador que o programador definir e separa isso, né, em uma matriz, né, com o resultante dessa separação. Já a função implode, ela faz o contrário. Ela pega os valores de uma matriz e guarda isso numa string só, né, numa variável de string. Então, vamos supor que eu crie aqui um array. Vamos esquecer um pouquinho o nosso formulário por enquanto. Nós não vamos utilizá-lo mais. Vamos dar uma limpada nesse código. Eu vou criar um array agora com as bandas que eu gosto de ouvir, por exemplo. Né? Tá aqui o array. Se eu der um print R lá, então tá ali, né, nas posições as bandas que eu gosto de ouvir. A gente, para guardar isso numa uma única variável string, a gente cria aqui, por exemplo, uma variável bandas que recebe o implode, né? Aí ele vai perguntar para nós ali qual que é a cola. Eu vou utilizar a vírgula, né, para vírgula espaço, por exemplo, ou pode ser só vírgula, para unir os valores, né? Depois, onde que está o array com as partes que ele vai ter que guardar nessa informação. Então, eu coloco ali o nome do meu array, né? E se eu der eixo bandas, a gente vai ver Ozzy, Motorhead, Pantera e Nevermore já não são mais, né, valores de uma matriz, agora são separados por vírgula. A gente pode pôr espaço vírgula, por exemplo. Que aí fica mais fácil de ler nesse caso, né? Mas imagine que a gente está fazendo aí uma lista de bandas mais ouvidas da cidade e a gente vai imprimir isso num site depois. Dessa forma, né, fica estranho de ler. Por exemplo, Ozzy, Motorhead, Pantera, Nevermore. Ficaria mais fácil se fosse Ozzy, Motorhead, Pantera e Nevermore, né? Por exemplo, trocar essa última vírgula por um caractere E. Como é que a gente faz? Olha só, vamos deixar essa matriz nossa ali por enquanto separadinho e vamos conhecer uma nova função. A gente conheceu a strPos, né, que encontra a posição da primeira ocorrência de um caractere em uma string. Mas também existe a strRpos, né, strRpos, que encontra a última ocorrência de um caractere em uma string. Então vamos procurar na nossa lista de bandas ali já formatada a última posição da vírgula, né? E vamos pedir para ele mostrar para nós. Então lá, a última vírgula aparece na posição 27, né? O 28º caractere da nossa frase, né? A partir do zero, posição 27, né? Vamos dar aqui vou dar um eco aqui para a gente conferir. Então, a última vírgula é essa na posição 27. Se eu quisesse substituir essa última vírgula por um E,
que eu poderia fazer, por exemplo? Pego aqui, guardar isso numa variável, posição, né? E a gente vai utilizar a função que a gente já conhece, que é a substring replace. Lembram dela? Então, aonde que eu quero fazer essa substituição? Na minha variável bandas, né? Eu quero que ele troque para E, né? A partir de qual posição que ele vai fazer a substituição? Na posição que tiver a minha vírgula, né? Então, na variável posição. Por quê? Eu quero trocar só aquela vírgula. Então, a minha substring replace, ele vai começar a fazer esse replacement na posição inicial, que é onde fica a minha vírgula, né? Porque a gente quer trocar só ela, então a posição, né? Quantos caracteres eu quero substituir? Quero substituir um só, né? A gente dá um eco aqui. Olha só. Ozzy, Motorhead, Pantera e Nevermore, certo? Porque dessa vez a gente fez a substituição daquele caractere que estava na posição 27, né? Por E. Era a nossa vírgula. A gente descobriu isso através da strrpos. Era a nossa vírgula, passou a ser um E, certo? Dessa forma fica mais fácil de, de construir, né, a informação que a gente vai imprimir no nosso site, certo? E dessa forma a gente consegue ver uma aplicação mais interessante para as funções que a gente está conhecendo, certo? Então espero que vocês tenham gostado. A gente vai ver por último aqui uma última função, que é a str shuffle, né? Muito interessante para a gente fazer senhas para usuários, né? Alguma senha temporária, né? Criar chave para os nossos sistemas, né? Tem bastante aplicação também. Vamos criar uma variável aqui, letras, né? A gente faz um eco do str shuffle das nossas letras e ver como é que ele faz isso. Pode ver que a cada atualização da página vem uma ordem. Então, se a gente tivesse colocado números em letras maiúsculas, por exemplo, a gente conseguiria uma ordenação interessante, né? E a gente poderia pegar, por exemplo, vamos fazer assim então. A gente tem aqui as nossas letras que geram a nossa senha, né? A gente vai criar uma variável chamada ordenado para a gente embaralhar essas letras, certo? Depois a gente vai pegar a variável senha, vai ser, eu quero dessa ordenada, eu quero do 10º caractere até o 20º caractere, uma senha de 10 dígitos, por exemplo. Aí é só eu dar um eco na senha, a gente vai ter um sistema que gera senha randomicamente para os nossos clientes aí, certo? Se a gente quiser diminuir o tamanho da senha, né, legal. Quando a gente faz um sistema para um cliente, ele perdeu, esqueceu a senha, você manda uma senha temporária dessa pro e-mail dele, por exemplo. A gente pode incluir caracteres também, né, se for o caso, que esses caracteres vão aparecer uma senha de 20 dígitos aí, ó, começa a aparecer caracteres também, certo? Olha lá, uma senha de 10 dígitos,
né? Sempre aparece algum porcentagem sustenida aí para deixar sem ainda mais complicado, né? Essa é uma boa aplicação para essa função str shuffle, né? Uma outra que a gente podia pegar, por exemplo, aqui, o número inicial entre o 0 e o 10, por exemplo. E a gente substitui aqui o ponto inicial por esse número randômico que o nosso sistema vai gerar para nós. Então, dessa vez, a nossa senha ainda é mais randômica, né? Porque a gente vai ter uma posição inicial, mas também dinâmica. Então, aqui pra gente ver, ele começou na posição 3, pegou essa senha. Depois na posição 3 de novo, na posição 4, na 8, 9, né? Uma boa aplicação para essas funções. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Por favor, quem tiver dúvida pode me procurar, eu vou estar disponível no ambiente, mas vocês também podem entrar em contato comigo por e-mail, né? Pode utilizar o fórum. Então, até a próxima.